Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou contar um relato da minha primeira gestação, onde eu quase perdi minha filha. Bora pra vinheta? Então, eu vou começar do começo, tá? Eu comecei a passar mal. Eu provavelmente já deveria estar no mês e meio já. Eu não desconfiei logo de cara porque eu nunca tive uma menstruação certinha, aquela coisinha assim, bateu, foi. Não. Eu sempre tive ela muito bagunçada. E aí, eu só fui começar a sentir essa diferença. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Quando eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal, passar muito mal. E era um mal assim súbito, que eu não conseguia sair do banheiro. Tudo que eu comia eu botava pra fora, era algo assim bem estranho, assim, fora do meu comum. E aí eu fui no médico. Falei, peraí. Quando eu falei que eu não estava menstruando, que tudo mais, o médico falou, não, pode ser então uma gravidez, vamos fazer um teste de gravidez. Eu fiz logo de cara o beta e deu negativo. Então eu descartei qualquer possibilidade. Só que eu ainda continuava passando muito mal. E aí a minha mãe me levou, na época, num clínico, e o clínico pediu uns exames. Ele pediu para fazer uma endoscopia e uma ultrassonografia. Só que eu estava passando muito mal ainda, muito. Tudo que eu comia eu botava para fora. Para vocês terem uma noção de como eu passava mal, quer ver? Eu tava pesando. Gente, pesando não, vai. Não vou falar o meu peso, pelo amor de Deus, quanto eu tinha. Mas eu estava usando 72. Eu cheguei até usar 74. Mas eu fui usar 34. Eu tinha um short que era 34, que ele me servia. E eu vou falar pra vocês, ainda ficava um pouco folgado. Eu tava muito seca. Todo mundo tava achando que eu tava muito doente. E aí, eu achando que tinha uma úlcera, alguma coisa. E aí, fui atrás de fazer os exames. Gente, deixa eu acertar aqui rapidinho. Aí. Quem é usuário do SUS sabe como é longa a espera, né? Só que nesse meio tempo eu continuei passando mal, indo até as emergências e voltava, e cada hora eu tinha uma coisa. Eu tinha infecção urinária, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e toma remédio daqui, toma remédio de lá, e nunca descobri o que que era. Teve um dia que a minha mãe falou pra mim, olha, hoje a gente vai no hospital e eu só saio de lá quando eu descobrir o que você tem. E eu fui. Chegou lá, tinha uma médica maravilhosa, uma médica abençoada por Deus, e ela falou com a gente, falou, olha, não é normal, você já tá 3 meses sem menstruar, eu sei que o seu beta deu negativo, mas a gente precisa descartar essa gravidez porque é algum problema hormonal, que também influencia você não estar menstruando, e isso não é legal, você não tá bem. Então, vamos fazer a ultrassonografia. Na ultrassonografia tava Maria Luísa lá, linda, maravilhosa. Minha mãe tomou um susto, quase caiu para trás. Eu, mais susto ainda, porque não era uma gravidez planejada, não estava na adolescência, mas eu tinha 19 anos, né? E aí, tomei aquele choque, fiquei assim, pensativa, ai, gente, um filho agora, como é que vai ser e tudo mais, né? Eu quero. Mas assim, eu nunca teria coragem de fazer um aborto, de tirar minha filha, não. E aí, eu comecei pré-natal. Só que, volto de novo, usuários do SUS, vocês vão me entender. Até eu conseguir marcar, eu acredito que eu comecei o meu pré-natal aos 4 meses. E eu comecei nesses 4 meses, assim, senti umas dores na região das costas, indo pra frente, né, na região pélvica. E a médica falava que era normal, a médica que me atendia.
Ela basicamente me olhava, né? Não me examinava, assim. Mas eu nunca tinha feito, achava que era normal. E eu comecei a passar e falava, e ela falava que era o útero que estava dilatando, que isso era normal mesmo, na gestação, papapá, pererê, patati, patatá, aceitei. Só que teve um belo dia que eu passei muito mal, eu senti muita dor, e eu fui até a emergência do hospital. E a médica que estava no plantão me internou de imediato, falou que eu não podia ficar, que eu não podia, que eu tinha que ser internada porque eu estava com uma ameaça de parto prematuro. Porque eu já estava tendo contrações, eu já estava tendo dilatação com 5 meses de gestação. E isso não era é, normal, era minha primeira gestação, né? E aí a médica me internou, já me colocaram numa medicação de bomba lá, que eu nem sabia o que que era um saco, que ele ficava apitando toda hora, que o negócio saía. E aí a médica foi, fez um toque, falou que eu tava com a placenta muito baixa, muito fina, que já conseguia sentir o bebê e a cabeça, e eu fiquei desesperada, porque eu não tinha ninguém, eu tava sem a minha mãe, porque ela tava trabalhando no Rio nessa época e ela não poderia estar subindo para ficar comigo, porque a gente mora aqui no interior do Rio, né, Petrópolis. E eu nervosa, assim, muito tensa. E eu tomei uma injeção de corticóide que se precisasse, né, se precisasse não, mas se acontecesse, né, do caso da Luísa ter que nascer, ela já tem condições, né? E eu lembro que quando a gente fez a ultrassom, ela tava com 700 gramas, bem pequenininha. E aí eu lembro que eu fico repetitiva, né? É estranho olhar para uma lente e conversar sem esse feedback de resposta. Mas eu conversando com Deus naquele momento, eu lembrei, né? Que existia um Deus. Porque tem coisas que a gente faz que a gente sabe que tem ao nosso alcance. Por exemplo, o emprego, você vai, você corre atrás, você busca, você especializa, você vai lá, você consegue, você pode conseguir, não é impossível, é da tua capacidade, do teu esforço. Mas era um feto, era uma vida que não dependia de mim necessariamente, que estava nas mãos de Deus, que só Ele podia fazer. E eu comecei a conversar com Ele, a falar com Ele. E eu sei que meu momento naquele hospital foi algo para me trazer à tona, sabe? Que eu estava esquecendo de quem era Deus, né? Porque eu fui criada dentro da igreja, eu fui criada dentro do que Deus tinha, dos preceitos de Deus, dentro da palavra de Deus. Minha mãe sempre me criou e teve um tempo que eu estava muito perdida. Eu estava muito estranha, eu era muito estranha. Ainda bem que Deus dá uma luz assim, ilumina a nossa mente, vê que a gente não pode mais caminhar daquela forma. E eu sei que a Luísa foi essa luz para mim. E a gente foi para uma sala, eu fui para um quarto lá no hospital, e tinham 3 mães junto comigo, 4, e todas essas mães tinham sua história, mas eu lembro de uma que me impactou muito, que ela estava, né, com a gestação bem avançada, se eu não me engano, ela já estava no sexto, sétimo mês, eu não me recordo, acho que não, no quinto para o sexto mês ou no sexto mês. E ela tinha hipertensão. E num dia pela manhã ela acordou toda animada que ia fazer ultrassom porque ela já havia perdido 2 por essa mesma situação. E depois ela já não voltou mais. E ela passou pela sala. Eu lembro de ver ela chorando porque ela havia perdido o bebê dela. E naquele momento eu fiquei tão sensibilizada porque eu pensei assim, eu também posso, como pode acontecer comigo, né? De eu for ver numa ultrassom e não ver mais minha filha. E naquela noite eu conversei muito com o Senhor. Eu pedi a Ele imensamente para que Ele conservasse a vida da Luísa e que qual era o propósito que Ele tinha para mim naquele momento naquele hospital e que eu entendesse aquele propósito do Senhor na minha vida. E eu sei que aqueles dias no hospital foram dias intensos, sabe? De
ia tensa para a sala de ultrassom e tensa quando o médico ia ouvir o coração e quando a Luísa não mexia, eu mexia nela o tempo todo na minha barriga. Eu futucava, eu cutucava para ela revidar, para ela mostrar que estava tudo bem. Mas em todo tempo eu clamei ao Senhor, pedindo para que Ele me desse essa graça que outras mães não tiveram, né? Naquele momento daquele hospital. E eu sei que foi um momento intenso, mas foi um momento de reflexão, de ver que eu não estava vivendo mais para mim e que agora eu tinha uma vida que dependia de mim e que eu precisava mudar meus caminhos, mudar minha mente e o que, que eu ia passar para minha filha depois de tudo. E graças a Deus eu saí daquele hospital. Ainda assim, né, durante a minha gestação toda, foi uma gestação de cuidado, porque eu não podia fazer esforço, eu tomava medicação o tempo todo, mas foi um parto excelente e foi tudo bem, tudo correu bem. E hoje a Luísa vai fazer 11 anos esse ano, em agosto. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa dádiva, sabe, de ter me dado. Porque ela foi uma luz para mim. Eu não sei qual seria o meu caminho se eu não tivesse ela hoje. Que naquele hospital Deus falou comigo e foi através dela que eu sou uma pessoa melhor, sabe? Eu sei que Deus escreve as nossas histórias de uma maneira que a gente não entende, para nos alertar, para nos despertar para algo. E esse foi o meu despertar, foi ela. Apesar que a gente briga, igual cachorro e gato, mas ela foi o meu despertar. Despertar para um caminho novo, se eu sou a mulher que eu sou hoje. Foi pela experiência que eu passei de quase ter perdido. Como é que a gente consegue amar alguém que a gente nem nunca viu? Mas só essa sensação de quase perder, essa sensação de quase não ter já me deixou assim fora de mim, eu não consigo nem imaginar. Mas essa foi uma experiência que eu tive que me moldou para a mulher que eu sou hoje. Eu sei que às vezes algumas pessoas que me conhecem, né, realmente não sabem do que a gente passa, porque a gente tá sempre sorrindo, sempre brincando, mas eu não sei onde eu estaria se não fosse ela, se não fosse essa experiência. Talvez eu tivesse uma gravidez tranquila, talvez eu nem teria tanta importância de que ela tem hoje na minha vida. Não desmerecendo ninguém, porque cada um é o seu. Eu tô aqui para falar da minha experiência, da minha história, do que eu vivi, do que eu passei. Cada um tem a sua e eu não desmereço nenhuma. Mas é isso, né? A gente como mãe sabe. Mas eu sei que foi um meio que Deus viu para me moldar, para me mudar. Então essa foi mais um vídeo no canal, um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu abrindo meu coração para vocês, deixa nos comentários. Deixa nos comentários também a tua história, a história da tua gestação, como foi, ou como tá sendo. Esse é um testemunho que o Senhor deu no meu coração e eu senti vontade de compartilhar com vocês. Não deixe de se inscrever, compartilha e até a próxima, tá? Sai daí não.